Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas para os jogos desta terça-feira. Pois é, jogos dessa terça-feira a gente começa com Libertadores. Pois é, Libertadores está aqui na tela, nosso parceiro Betway. Se você ainda não tem conta, pode ir com calma, abre aqui, ó, usando esse QR Code, tá bom? Se você está assistindo pelo celular ou alguma outra forma que você não pode usar o QR Code, ou prefere usar um link, no YouTube, nesse vídeo tem o link na descrição. É só ir lá na descrição, vai abrir, abre a sua conta com o nosso link, tá bom? E aí você deposita e aposta aí nas nossas dicas se você gostar delas, né? Você faz aí umas combinadinhas, umas duplas, apostas nas simples, conforme a gente vai dando a dica e conforme você for achando que faz sentido também, né, gente? Tem que seguir as dicas que fazem sentido. Vamos ao que interessa. Temos Grêmio e Fluminense, tá bom? Esse é o jogo aí que a gente vai abrir aqui na Libertadores, tá bom? Grêmio e Fluminense, vamos dar uma olhada aqui. Você vê que o Grêmio é favorito, mas pouco favorito jogando em casa, né? 2,05, né? Quando o time é muito favorito, você vai achar aí na casa de 1,50 ou até menos. E o Grêmio não anda muito bem, por isso que a gente acha aí a 2,05. É o primeiro jogo, né, o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, né? O Grêmio, no Campeonato Brasileiro, é um dos times que tem a menor média de gols envolvendo os seus jogos, né? E o Fluminense, que tinha uma alta média de gols quando tinha o esquema tático do Fernando Diniz, agora mudou completamente o estilo com a chegada do Mano Menezes, né? Vem fazendo muitos jogos com poucos gols, né? Teve várias vitórias seguidas aí desde a chegada do Mano Menezes, do Thiago Silva também, e todas por 1-0, ou seja, um gol apenas na partida. Como é um primeiro jogo de mata-mata, costuma ser tenso, os times com mais cuidado defensivo não saem muitos gols, né? Os times não querem se arriscar para não se complicar aí, principalmente o Fluminense que está jogando fora de casa e depois vai ter o jogo em casa no Rio de Janeiro, né? Então, esses primeiros jogos costumam ter tendência de poucos gols, ainda mais vendo que o Grêmio costuma ser um time com poucos gols no Brasileirão e o Fluminense também com o novo esquema tático, né? Então a gente vai dar essa dica aqui abaixo de 2,5 gols. Tá pagando 1,53, gente, aqui no Betway agora, nesse momento que eu estou gravando, tá bom? Você vai achar aí até 1,60 em algumas casas de aposta. Então, total de gols abaixo de 2,5 gols, ou seja, precisa ter 2 gols ou menos no jogo para a gente ganhar essa aposta, tá bom? 0 gols, 1 gol ou 2 gols, a gente sai com o greenzinho aqui nessa dica, tá bom? Vamos lá. Outro jogo dessa Libertadores, vamos dar uma olhada, é o São Lourenço da Argentina contra o Atlético Mineiro, né? O São Lourenço contra o Galo. Você vê que o Atlético Mineiro, mesmo jogando fora de casa, é um pouquinho favorito, né? 2,50 aí contra 3,10 para vencer esse jogo, né? O Atlético Mineiro é um dos melhores times do Brasil, tem um grande elenco cheio de estrelas, né? Jogadores consagrados. Vem oscilando muito no Campeonato Brasileiro, né? Estaria, né, no papel entre os favoritos, como o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro, mas começou aí oscilando, perdendo muitos jogos em casa, deixando de ganhar pontos. Mesmo assim, é um time que tem um ótimo ataque e costuma marcar muitos gols nos seus jogos, né? Como joga fora de casa, é, contra o São Lourenço, que é um bom time, as odds estão muito altas aí, né? Para apostar no resultado aí. A gente não vai se arriscar, a gente vai ficar fora do resultado de vencedor aí e vamos apostar que o Atlético Mineiro vai fazer um gol, pelo menos, entendeu? Então pode ser que perca, pode ser que empate, mas a gente acredita que vai fazer um gol. Então a gente clica aqui, ó, em gols, tá bom? Equipe B, né? Porque o mandante é o São Lourenço, então é a segunda equipe, ó. Equipe B, total de gols mais de meio. Acima de meio gol, ou seja, pelo menos um gol no jogo, paga 1,42 essa dica, tá? Para o Atlético Mineiro, então, fazer um gol, pelo menos, no jogo, não importa o que vai acontecer com o resultado, tá bom? Vamos dar uma olhada? Agora a gente vai sair aí da Libertadores e nós vamos ver, né, um campeonato que é difícil a gente achar as apostas quando a gente grava aqui, porque é o futebol feminino. E o futebol feminino costuma abrir no dia do jogo, né, nos sites de apostas. Vamos dar uma olhada se temos aqui o futebol feminino
do Campeonato Paulista. Acho que não. Acho que ainda não abriu aqui. Não abriu. Mas eu vou deixar a dica para vocês, porque quem seguiu essa dica ganhou dinheiro semana passada, tá bom? Então, o jogo é Realidade Jovem versus Corinthians. Eu vou até diminuir a tela aqui, ó. Pronto. Aí vocês não ficam procurando na tela e ficam prestando atenção em mim. É o Realidade Jovem contra o Corinthians, tá? Pelo Campeonato Paulista Feminino. A gente deu semana passada uma dica do Realidade Jovem contra a Ferroviária, que acertamos. Aqui é muito parecido, tá bom? O Corinthians é considerado o melhor time do futebol brasileiro feminino. Está na segunda colocação nesse Paulista, tá bom? Grande parte disso se deve ao fato de que o Paulista acontece junto com o brasileiro. Então, o time fica se dividindo aí entre dois campeonatos, né? Ainda teve as Olimpíadas. Então, as jogadoras são poupadas do Paulista, vão jogar o Brasileiro e o time está em segundo. Mas o que importa é que os 4 primeiros avançam para a próxima fase. Então, o Corinthians está entre os 4 e deve ir para a semifinal, né? O Realidade Jovem é um time mais novo, um time bem menor do que o Corinthians, né? Está na penúltima colocação, tá bom? Na tabela do Campeonato Paulista Feminino. A lógica é que tome uma goleada, mesmo o Corinthians entrando com um time misto, tá bom? Ou um time reserva. Mesmo assim, deve ganhar do Realidade Jovem. Como as odds devem abrir muito baixas, a gente vai fazer igual na semana passada com a Ferroviária e acertamos. É o halftime barra full time, tá? Intervalo barra final do jogo, né? Ou primeira etapa, jogo completo. É aquela aposta que o Corinthians precisa vencer no primeiro tempo, chegar no intervalo ganhando o jogo, tá? E vencer a partida por completo, ou seja, não tomar uma virada, nenhum empate, tá bom? Então, essa é a dica, Corinthians halftime barra full time. A outra dica que a gente deu, vai dar de novo também, é um handicap de primeiro tempo para o Corinthians menos 1,5, tá bom? A gente deu de menos 1, com a Ferroviária, o Corinthians pode pôr menos 1,5. Isso significa o quê, gente? Handicap de menos 1,5 no primeiro tempo, né? Ou halftime, para o Corinthians ganhar de 2 gols de diferença. Ou seja, o Corinthians precisa ganhar de 2 gols no primeiro tempo. Ou seja, chegar no intervalo 2-0 ou 3-1, né? Pelo menos 2 gols no primeiro tempo, tá? O Corinthians vai provavelmente fazer muitos gols em cima do Realidade Jovem, tá bom? Essa fica sendo a segunda dica. O halftime, full time já vai pagar bem, tá? É menos arriscado. Eu gosto desse halftime, full time para esse jogo. Agora vamos voltar para o Betway, que tem aí as próximas dicas que eu vou trazer. Deixa eu preparar aqui, porque são as qualificações para a Champions League, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Voltei, ó, classificatórias para Champions League. Aí tem muitos jogos rolando, né? A gente vai pegar primeiro o Fenerbahçe e Lille, né? Então, o Fenerbahçe da Turquia contra o Lille da França. 2 times aí tradicionais, aí, comparando com outros times que entram nesses campeonatos. Eu não sei se fala Fenerbahçe ou de outra forma, né? Eu não falo turco, então eu falo assim desse jeito mesmo e vocês me corrijam se quiser nos comentários. O Fenerbahçe contratou o técnico português Mourinho, né? E alguns bons jogadores, ou seja, tem uma expectativa muito alta para essa temporada. O Lille é um bom time francês, né? Tanto que venceu o primeiro jogo por 2-1, né? E agora precisa de um empate para avançar. Ou seja, o primeiro jogo foi na casa do Lille, o Lille venceu por 2-1. Agora, um empate já avançaria, então, o Lille. O Fenerbahçe em casa precisa vencer para passar de fase, deve controlar esse jogo, né? A tendência é que o Lille jogue na retranca, buscando contra-ataques, tentar segurar um empate aí. Ou se acabar tomando um gol, não abrir mais e não perder de mais de um gol, tá? O Fenerbahçe é favorito, mas a gente vai com uma linha mais conservadora. Você vê que o favoritismo aqui paga 1,80 para o Fenerbahçe. Nós vamos no draw no bet, ou seja, no empate anula aposta, que aqui é chamado de reembolso em caso de empate. Vamos ver quanto está pagando? Aqui embaixo, tá? Ó. Reembolso em caso de empate, 1,36. Está na casa então do 1,40. Aí você vai achar 1,35, 1,36, 1,38, tá? Até 1,40 você deve achar
aqui. O que significa essa aposta, gente? É o draw no bet, né? É a mesma coisa que o empate anula a aposta, depende do site que você usa. Aqui a gente ganha se o Fenerbahçe ganhar a partida em casa, tá bom? E o que acontece? Se empatar, a gente não vai perder, igual no resultado. A gente não vai ganhar também, mas o site vai devolver o nosso dinheiro. Então, é um risco a menos aí, porque a gente acha que perder não vai, né, o Fenerbahçe. Mas pode acabar tendo um empate aí, porque o Lille vai jogar na retranca, tá bom? Então, se você não quer ir na vitória, vamos no reembolso em caso de empate. Essa é a dica do primeiro jogo. O próximo jogo que nós vamos falar é o Steaua Bucareste, aqui ó, ele aparece como FCSB, né, que é o Futebol Clube Steaua Bucareste, da Romênia, contra o Sparta de Praga, que é da República Tcheca, né? É outro jogo de volta dessa eliminatória. A primeira partida foi 1-1 e não mudou nada, né, para esse segundo jogo, porque o Steaua Bucareste está jogando em casa e precisa da vitória, assim como o Sparta Praga também precisa de uma vitória, não adianta só segurar o empate. A lógica é uma partida bastante equilibrada. Os dois vão ter muita preocupação defensiva, porque ninguém vai querer tomar esse gol, né, principalmente, e claro, deve ser um jogo de poucos gols, mas se sair um gol no começo, aí sim vai abrir o jogo, tá bom? O primeiro jogo foi bem estudado, tá? Foi 1-1 apenas. A gente sabe que se sair o primeiro gol, deve ter uma partida aberta, mas a gente acredita que os times vão começar bem defensivamente e deve sair poucos gols nessa partida. Então vamos dar uma olhada na linha de abaixo de 2,5 gols. Tá? Você vê que é justamente a linha de corte aqui, ó, paga 1,80, ou seja, claro, se sair esse gol logo, podemos ter 3 gols nesse jogo. Então, a linha vai ser o abaixo de 3 gols, se você tiver essa opção no seu site, tá bom? Por quê? Porque o 3 gols, se acabar tendo exatamente 3 gols, a gente também recebe o dinheiro de volta. A gente não ganha nem perde, recebe de volta. Só não pode ter 4 gols que a gente perderia. Essa é a linha abaixo de 3 gols. Aqui no Betway a gente só tem as linhas tradicionais, né, de quebradas em meio, então 1,5, 2,5, 3,5. Então nós vamos no abaixo de 2,5, tá bom? Mas você vê que paga muito, 1,80, porque é arriscado. Pode acabar tendo 3 gols aí essa partida. Então, se você tem a opção de ir abaixo de 3 gols, é um pouquinho mais garantido, porque pelo menos nessa opção, se houver 3 gols exatamente, aqui a gente perderia no 2,5, mas no abaixo de 3 você recebe o dinheiro de volta, tá bom? Fica sendo então essa dica, se você tem coragem mesmo, vamos no abaixo de 2,5, que vai pagar bem aí, tá? Se não, também não precisa entrar em todos os jogos, gente, se você não tem no site de aposta que você usa, tá bom? Vamos pegar outro jogo, bastante jogo, né, rolando aqui, ó, vamos pegar o Rangers da Escócia contra o Dinamo de Kiev, da Ucrânia. Pois é, Rangers contra o Dinamo de Kiev. Aqui a gente acha também que vai ser uma partida parecida com a anterior, né? Muito equilibrada. Os dois times são mais tradicionais, né? A primeira partida, que foi com o mando do Dinamo de Kiev, também terminou 1-1, assim como o jogo anterior. E agora o Rangers leva a decisão para a Escócia, né? Vai jogar em casa. O Rangers, quando joga em casa, é muito difícil de ser batido, né? Entra com certo favoritismo por ter empatado a primeira partida fora de casa. Você vê que também não é muito, você vê que paga 1,90, né? Então, a gente vai dar 2 dicas aqui. Primeiro, que vai ser um jogo também de poucos gols, e segundo, um favoritismo e uma maior chance de vitória do Rangers. Para não arriscar nesse 1,80, nós vamos no draw no bet do Rangers. O empate anula a aposta, tá? Tá lá embaixo, como reembolso em caso de empate. Aqui, ó, reembolso em caso de empate, 1,42, tá muito boa. Você vai achar aí em outros sites entre 1,40 até 1,45, provavelmente, essa aposta, tá? Vale a pena, porque dificilmente o Rangers vai perder. Se acabar empatando no tempo normal, né, como o primeiro jogo já foi empate, aí a gente recebe o dinheiro de volta, tá bom? Não importa a prorrogação, não importa os pênaltis, importa nos 90 minutos e no draw no bet, aqui, né, empate anula aposta, ou reembolso em caso de empate, que é o mesmo nome em sites diferentes, a gente recebe o dinheiro de volta caso seja um empate, tá? A gente vai ganhar na vitória do Rangers. A outra dica também, a gente acredita, então, num abaixo de 3 gols. Então, você pode olhar aqui, ó, abaixo de 3,5, tá? Abaixo de 2,5 é meio arriscado, ó. Você vê que tá pagando
2, ou seja, eles acham que vai ter mais que 2 gols e meio, né? Tá pagando menos. Vamos no abaixo de 3,5, ó, que já tá quase em 1,40, tá? 1,37, você pode fazer uma duplinha aqui. Ou até pegar sozinho essa aposta. A gente só perde essa aposta se tiver 4 gols no jogo, hein? Um 2-2, um 3-1, né? Ou coisa maior que isso daí. Então eu gosto desse abaixo de 3,5 para essa partida. Tem mais jogo da Champions League, né, classificatória, que é o Twente, aqui o Twente contra o Salzburg, né? O Twente é um time da Holanda e o Red Bull Salzburg da Áustria, né? É outra partida também de volta na classificatória da Champions League. O Red Bull Salzburg venceu a primeira partida, tá? Por 2-1. Então, diferente dos últimos aí que foram empate, que a gente estava falando, esse jogo foi 2-1, o mandante teve aí essa vitória e sai aí com um pezinho na frente. Joga por um empate o Salzburg agora na Holanda, tá bom? O Twente é um time que gosta de jogar ofensivamente, tá? O campeonato holandês, por exemplo, é um campeonato que tem muitos gols, né? É a tendência da maioria dos times da Holanda. Já o Salzburg é um time que também costuma marcar muitos gols nos seus jogos, né? Mesmo jogando fora de casa. É um time que tem um alto número de gols, uma alta média de gols. Então, aqui nesse jogo, a gente vai justamente o contrário dos últimos. A gente acha que é um jogo para muitos gols, ou pelo menos mais que 2 gols e meio, né? Então, você vê que está pagando 1,57, então na casa de 1,60 aí, ó, acima de 2 gols e meio. A gente ganha com 3 gols no jogo ou mais. Como o Twente precisa do resultado jogando em casa, já que perdeu o primeiro jogo por 2-1, vai jogar para frente. Isso vai abrir também um pouco e o Salzburg deve fazer um gol também, tá bom? A gente acredita então nesse acima de 2 gols e meio. Para fechar o futebol, nós vamos para outra classificatória. É a classificatória para a Liga Europa, tá bom? Aqui é a classificatória para a Europa. A gente vai pegar o TNS do país de Gales, que é The New Saints, né? Chama às vezes em alguns sites de TNS, né? Aqui abreviando o The New Saints, contra o Petroclub Hrincest da Moldávia, tá bom? Pois é, né? Já 2 times de menor tradição. O TNS é então do país de Gales e enfrenta esse time da Moldávia. Essa é a segunda partida também, tá? O primeiro jogo que foi na Moldávia, o Petroclub venceu por 1-0, né? Precisa de um empate fora de casa aí, pelo menos, para avançar. A gente vai dar 2 dicas nesse jogo. A primeira delas, a gente acredita o The New Saints tem mais tradição, né? Assim como o futebol de Gales tem mais tradição que o da Moldávia. Então, a gente acredita que deve vencer jogando em casa, né? Ou pelo menos não vai perder. Então vamos dar uma olhada no Draw No Bet do TNS, do The New Saints, tá? Então reembolso em caso de empate aqui embaixo. 1,53, tá? Dificilmente eles vão perder jogando em casa, ou seja, vamos apostar na vitória, porque eles precisam da vitória, mas caso acabe dando empate, a gente não perde o dinheiro, né? O site devolve o nosso dinheiro. Então, primeira dica, então, é The New Saints aí, o Draw No Bet, tá? O reembolso em caso de empate, o empate anula a aposta. A outra entrada, a gente vai em menos gols também, né? Abaixo de 2 gols e meio, se estiver pagando bem, vamos dar uma olhada. Tá pagando muito, olha, 1,85 abaixo de 2 gols e meio, tá bom? Esses 2 times jogam fechados, né? Um estilo de jogo mais retrancado. Então, a gente acha que não deve sair muito gol. O 2,5 tá pagando bastante, né? Quase 1,90, gente. Então, se você tem medo aí de acabar saindo 3 gols e a gente perder essa aposta, bem razoável também o abaixo de 3,5. Tá pagando 1,33, tá vendo? 1,33 aqui, o abaixo de 3,5. Nesse caso, a gente ganha com 3 gols na partida, a gente só perde com 4 gols na partida, tá? Que dificilmente vai acontecer e você pode fazer uma duplinha aí, ou até se você não for muito... Olha, perdi a palavra. Ganancioso, então. Se você não for muito ganancioso, você pode pegar 1,33 sozinho aí, que essa aí deve dar boa, né, gente? Não vai sair 4 gols nessa partida. Agora, eu vou pegar a dica de outro especialista nosso, né? Tá rolando tênis, vai começar o Masters 1000 de Cincinnati,
tá bom? Deixa eu dar uma olhada, então, o que nós temos aí para o tênis. Aqui, ó. Masters 1000 de Cincinnati. Vamos ver se a gente consegue achar as nossas dicas, né? A gente vai procurar o jogo aqui do Ben Shelton e o Reilly Opelka, tá? Esse jogo aqui, ó, você vê que o Ben Shelton é favorito, tá? Na casa do 1,40 quase, ó, 1,38 para ganhar do Reilly Opelka, tá? São dois americanos e são dois dos melhores sacadores, né, do circuito profissional aí da ATP atualmente, né? Raramente um saque deles sai menos do que 200 km por hora. Pois é, os primeiros saques, que são mais fortes, normalmente são muito fortes do Shelton e do Opelka. Essa potência, durante um dia no verão de Cincinnati, né, que são quadras duras nesse complexo de tênis, farão com que o primeiro set seja bem longo, segundo o nosso especialista, ou seja, que os sacadores vão fazer bastante pontos e que vai alongar o set, né? Vamos ter não vai ser um set com poucos games. Então, como eles estão descansados no começo do jogo, devem sacar muito bem e também conseguir fazer os seus pontos, tá bom? Vamos dar uma olhada se temos essa aposta aqui para o primeiro set ter acima de 10 games e meio, tá? Se a gente não achar isso daqui, fica a dica aí para outras casas de apostas, né? O primeiro set acima de 10 games e meio. Vamos ver se a gente acha aqui. Total de games, aqui tem da partida inteira, tá bom? E a gente quer o total de games do primeiro set. Tem aqui, ó, primeiro set ímpar ou par, tá? Mas não abriu ainda se o total de games ainda, porque ainda falta um dia, né? Um dia inteiro ainda para rolar esse jogo, ainda não abriu aqui, tá bom? Tem bastante aposta aqui, ó, handicap de sets, total de sets, quem vai vencer, mas então a dica você procura no seu site, se tiver aí, para o primeiro set ter acima de 10 games e meio, tá bom? A gente ganha essa aposta se tiver 11 games, tá? Então precisa ser 7-5, 7-6, né? Não pode ser 6-4, que aí teria 10 games, acredita-se então num set com mais games, tá bom? E aí eu vou para outra dica que ainda não abriu, galera. É em Cincinnati também, mas é no WTA, né? Ou seja, no campeonato feminino. E aqui a gente não pode apostar com o coração, né? Porque a gente vai apostar contra uma brasileira, né? Ainda não abriu esse jogo, tá? Porque o tênis abre muito em cima, né? Às vezes precisa chegar mais perto do jogo para abrir as apostas. Mas eu já vou deixar a dica aqui porque eu estou gravando mais cedo. A gente vai ter a partida da Bia Haddad Maia contra a Anastasia Pavlyuchenkova, tá bom? A gente tem que achar valor nas apostas e o valor está apostar contra a brasileira, a Bia, né? Ela não fez uma boa Olimpíadas e no Aberto do Canadá, que rolou semana passada, ela abandonou uma partida com lesão, né? No segundo set, ela abandonou esse jogo. Ela está tendo um ano muito instável, os jogos estão demorando muito e ela não está mais com mental para fechar os jogos, segundo o nosso especialista, né? Por mais que a russa, Pavlyuchenkova, também não esteja lá, essas maravilhas, não está no seu melhor momento, ela entra como favorita e mais descansada também, né? Em 3 partidas que já tiveram entre si, a Bia contra a Pavlyuchenkova, nos 10 últimos meses, a russa venceu todas essas partidas, tá bom? Então, a Bia ainda não ganhou aí nenhum jogo contra a Pavlyuchenkova e todos foram recentes, foram nos últimos 10 meses, tá bom? Tá pagando vai pagar em torno da casa de 1,70 a 1,75, 1,80 aí para a vitória da russa. A gente acha que vale a pena se apostar, então, na Pavlyuchenkova. Tá bom? Vamos ver se abriu outro jogo, também desse dia 13 de agosto. Também, ainda não abriram esses jogos, né? Aqui, esse aqui abriu. Kate Boulter contra Magda Linette, tá bom? Então, temos aqui a britânica Kate Boulter e a Magda Linette, que é da Polônia, né? A britânica é melhor jogadora, segundo o nosso especialista, mas a Magda Linette tem mais experiência e está numa melhor fase, né? Ela acabou perdendo para a Emma Navarro no Aberto do Canadá, semana anterior. Ela foi campeã no Aberto de Praga, tá? Também jogando em quadras duras como esta
de Cincinnati, né? A Kate Boulter, por sua vez, não anda avançando muito nos torneios, né? Apesar de ser uma boa jogadora, não está conseguindo ir muito além. No Canadá, recentemente perdeu já na terceira rodada para Sabalenka, tudo bem, né? Que é uma forte adversária. E contou com o abandono da Bia no segundo jogo, para chegar até a Sabalenka, né? Então, ela estava jogando com a Bia, que a gente falou na dica anterior, e a Bia se machucou e abandonou a partida, por isso que a Kate Boulter avançou, né? Ela gosta de trocar bolas no fundo da quadra, enquanto que a Magdalenette tem um jogo de slices, né? Não costuma deixar as adversárias pegarem ritmo, então ela não fica trocando bola, ela dá slices e tenta quebrar o ritmo das adversárias. O palpite do nosso especialista é para um jogo longo, tá bom? Ou seja, acima de 20 games e meio na partida. Se você for aqui, ó, total de games, nosso especialista acredita em acima de 20 games e meio, tá bom? Você vê que paga 1.6, né? 1.60 aqui para o jogo ter 21 games ou mais, tá bom? É só contar os games de todas as jogadoras, né, de ambas as jogadoras em todos os sets, para chegar a 21. Então, vamos supor que seja 6-4 o primeiro set. Aí, conta-se 6 mais 4 dá 10 games. O segundo set, se for 6-4 também, dá total 20 games, a gente perderia. A gente tem que ter 21 games, ou seja, não pode ser 6-4, 6-4. Tem que ter aí um set, talvez 2 sets a 1, né? Ninguém pode ganhar de 2-0 e facilmente aí de 6-4, 6-4. Tem que ter uma game aí a 7-5, 7-6, né? Um tie break ou ter 3 games, tá? Então, o nosso especialista acredita num jogo longo, então vamos nessa aposta para acima de 20 games e meio. Com isso, a gente encerra o BetBox Tips dessa segunda-feira. Lembrando vocês seguir as nossas redes sociais, porque tem dicas exclusivas lá, né? É @BetBoxTV, né? O nome do canal em todas as nossas redes sociais. Então, se você for no YouTube, procura lá, @BetBoxTV, e você vai e se inscreve no nosso canal. Mesma coisa no Instagram, tá? Segue o nosso canal e você vai pegar ótimas dicas. Beleza? Amanhã eu volto com mais dicas para todos vocês.